Olá, seja muito bem-vindo ao canal TD. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior e hoje eu preparei essa aula incrível para você aí falando a respeito de sistemas de CFTV. Então é uma aula completa, né? Um curso para você que está iniciando aí nessa área. Então tenho certeza que você vai gostar bastante desse material que eu preparei para você. Esse treinamento ele é ideal para você que não tem nenhuma experiência em CFTV ou para você que está iniciando, já conhece alguma coisa para aperfeiçoar aí. Na medida dessa aula também vou mostrar para você qual que é a diferença de um equipamento e outro, né? Como que você define as principais tecnologias, enfim, é basicamente o básico mesmo, né? Para você que está iniciando em CFTV. Então, vem comigo. O que nós vamos aprender aqui nesse curso? A gente vai aprender o que significa CFTV, como essa tecnologia surgiu, quais são os componentes necessários para um sistema de CFTV. Vamos ver quais são as câmeras atuais do mercado, né? Conhecer um pouquinho mais dela, também sobre os gravadores, né, do mercado. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito de exemplos de instalação, cabos, meios de transmissão, atendimento ao cliente e outras coisas aí, né, que a gente vai ver, questão de acessórios também. É um curso bem completo mesmo. Então, vamos lá. O que significa CFTV e como essa tecnologia surgiu? Bom, CFTV significa Circuito Fechado de Televisão. Ele é um sistema para visualização de perímetro, né, implementado para inibir, detectar e comunicar incidentes aí na segurança do local. Ele surgiu em 1942 na Alemanha e, ao contrário do que muitos pensam, né, o propósito dele, na verdade, foi monitorar um foguete durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o sistema ele passou por algumas evoluções, né, e em 1951 é que surgiu o primeiro gravador. E até então, né, sem o gravador, as câmeras a gente só poderia observar as imagens em tempo real, então né, não tinha a opção de você visualizar gravações. Né? Então, a partir do surgimento do gravador, é que se surgiu assim, que evoluiu, né? Dá para a gente dizer aí para a parte do CFTV, que é a nossa área hoje. Então, hoje a gente já pode usufruir, né, de novos recursos, como por exemplo a inteligência artificial, né, que está aliada aí também ao CFTV. Bom, quais são os componentes necessários para um sistema de CFTV? A gente precisa de câmeras, gravador, um HD, né, um disco rígido para fazer o armazenamento, um software de gerenciamento, seja ele no smartphone ou para computador, né, cabeamento, meio de transmissão, né, da imagem, né, das câmeras, a comunicação entre as câmeras, então a gente precisa de cabeamento, precisa de uma fonte de alimentação, precisa de conectores e também de no-break, né, no-break aí para manter o sistema ativo caso falte energia no local, né. Então, se porventura falta energia, o no-break assume essa responsabilidade. Falando de acessórios para CFTV, então a gente tem aí caixas de passagem, infraestrutura, né? Muito recomendado a utilização de infraestrutura, como por exemplo a canaleta, eletroduto PVC, eletroduto galvanizado, CO tubo, enfim, são vários, né? Os meios aí de você proteger os equipamentos, né? Através dessa infraestrutura. Então você vai proteger o cabeamento, a caixinha de passagem você vai proteger as conexões. Você também vai utilizar aí rack, né? Para acomodar a fonte no break e o gravador, né, seja ele DVR ou NVR, a gente vai ver essas diferenças mais para frente, né? Então, tudo isso a fim de proteger os equipamentos, tá? Porque nada, a gente não está levando qualquer coisa para o cliente, a gente, na verdade, está levando um sistema de segurança, né? Então, nada melhor do que proteger esses equipamentos e também o cabeamento, né, os meios de transmissão. Dessa forma aí, vamos obter um bom resultado, aí, um bom rendimento do sistema. Quais são as câmeras atuais no mercado? Né? Existem diversos modelos de câmeras, né? E a gente vai citar um pouquinho a respeito aí do case dele, né? O formato da câmera. Nesse primeiro momento, falando a respeito aí de câmeras bullet. O que é uma câmera bullet? Então, essa mais compridinha, né? Que você está vendo aí na imagem. Ela tem um case mais ostensivo, né? É de fácil instalação, tem uma precisão aí no posicionamento, né, da câmera, da direção. E geralmente, né, é mais comum você encontrar essas câmeras instaladas em ambiente externo, né? Até porque em 99,9% do case bullet ele tem essa resistência para umidade, tem um índice de proteção onde ela pode realmente ficar exposta, né, ao ambiente externo. Nós temos também as câmeras Dome, né, essas mais redondinhas, né, como você está vendo na imagem também. Então ela tem um case mais discreto, né, ideal para teto,
mais utilizadas em ambiente interno, tá? Isso não se limita a ambiente interno, só que no geral as câmeras DOME não possuem uma vedação, né? Não possuem um índice de proteção aí para ambiente externo. Então, por isso ela é mais comum, né, ser encontrado ela em ambiente externo, ambiente interno, desculpa, né? Então, é mais utilizada nesse cenário, tá? Mas existem câmeras no mercado que possuem sim um índice de proteção mais elevado e que pode ficar exposta ao tempo também, né? Também pode ser utilizada em ambiente externo, né? A única coisa que você precisa se atentar se ela tem essa característica ou não, tá? Temos também as câmeras Speed Dome, tá? Ao contrário do que muitos pensam, a gente vai entender um pouquinho da Speed Dome, né? Às vezes você vê essa câmera, então você está iniciando e você acha que ela pega 360 graus, né? Realmente ela pega um ângulo de 360 graus, porém ela não pega os 360 graus de uma vez só, ok? Ela tem uma lente e essa lente, né, ela pode variar para uma direção ou para outra. Então é simulando como se fosse uma câmera fixa, né, uma câmera bullet, que você pode girar ela para um lado ou para o outro, né? Então muitos consumidores, né, muitos clientes às vezes pensam que ela pega 360 graus como um todo, né, de modo permanente, mas não. Ela tem direcionamento para a imagem, né? A diferença é que você pode movimentá-la remotamente. Então ela é ideal para monitorar, né, grandes perímetros, onde você já tem outras câmeras, né, e ela vai dar um suporte, tá? Ela possui zoom óptico, que ela tem a variação das lentes, né? Possui movimentação remota tanto na horizontal quanto na vertical, então ela tem essas duas funções. E ela é utilizada como uma câmera de apoio, tá? E o que é uma câmera de apoio? Ela vai, você pode configurar ela com presets, né? Para que ela faça um tour, ou seja, ela fique tanto tempo em cada local, né? Fazendo esse monitoramento do perímetro. Ou você pode utilizar ela de modo manual. Então, de modo manual, você consegue controlar ela, né? E direcionar ela para onde você precisa. Como ela é utilizada como câmera de apoio, né? Então é interessante que você tenha outras câmeras fixas, né? Para monitorar o perímetro, e aí você utiliza ela como uma segunda opção aí, né? Para monitorar realmente grandes perímetros, né? Então ela é ideal para ambientes que possuem monitoramento ao vivo, ou seja, que possuem uma central de monitoramento, né? Então quando você precisa dela, você vai chamar ela e vai direcionar aí para onde você quer encontrar o problema, né? Que está ocorrendo aí, ou ter a visualização daquele espaço em específico, tá? Possuímos também no mercado câmeras varifocais, tá? E essa tecnologia está disponível tanto em câmera bullet quanto em câmera dome, tá? Então ela está disponível nos dois tipos de case. A sua principal característica é a variação de lente e foco, porém de forma manual, tá? Então algumas também possuem esse ajuste de forma motorizada, mas no geral elas são utilizadas, né, com esse ajuste manual, tá? E elas são ideais para você colocar em locais onde você precisa fazer um ajuste da lente para uma posição em específico, né? Então, quando você quer ter uma imagem, né, mais centralizada, aí um foco em alguma parte, né, alguma região em específico, então você utiliza ela, tá? E ela tem também aí essa característica de ser muito versátil também. As principais tecnologias das câmeras analógicas. Então, a tecnologia ainda muito utilizada em pequenos projetos, né? É a tecnologia das câmeras analógicas. Ela tem um custo mais acessível, né? Na maioria dos casos. Então, dependendo do cenário, hoje, alguns sistemas IP com tecnologia IP pode ser mais em conta, né? Mas aí vai depender do teu projeto, né? Mas, no geral, ela tem um custo mais acessível. Se faz necessário a utilização de DVR, né, para processar e armazenar as imagens obtidas pelas lentes das câmeras, tá? Então ela precisa de um DVR para fazer esse processamento de imagem. A sua comunicação é direta entre o gravador, né, o DVR e a câmera, então ela precisa de um meio de transmissão físico para ter essa comunicação e essa passagem aí, né, de imagens das gravações, né, essa passagem de dados. Ela não possui armazenamento, né, na própria câmera. Então ela não tem essa possibilidade de você inserir cartão de memória em uma câmera analógica, né, um cartão de memória, por exemplo, para fazer a gravação nela mesma, né, para que ela mesma faça
a gravação. Isso porque ela não faz o processamento da imagem, tá? Então ela não tem essa capacidade de processar e de armazenar as imagens, né? Então ela vai mandar para o gravador o sinal e quem vai fazer essa tratativa vai ser o DVR. E essa tecnologia, ela possui uma limitação à distância entre o gravador e a câmera, né? Então, como comentado, como ela depende de um meio físico para fazer a comunicação, então existe limitação aí na distância entre a câmera e o gravador. Precisa se atentar a esse detalhe também. Já nas câmeras IPs, a situação muda um pouco, né? Elas são câmeras mais completas, ela faz o processamento da imagem, envia para os servidores, né? Sendo eles DVR, NVR ou até mesmo servidores em nuvem. Na forma, né, ela envia essas imagens na forma de pacotes de dados, né, através do protocolo de internet. Então, por isso que ela é uma câmera IP, que ela faz parte do protocolo de internet, né. Ela possui recursos próprios, como, por exemplo, inteligência de vídeo, inteligência artificial, configuração de encoder, conexão Wi-Fi, né, e configuração Wi-Fi, e também faz o armazenamento aí em SD cards, ou cartões de memória, né. Vale ressaltar que não são todas elas que possuem esse recurso de gravação na própria câmera, tá? Algumas não têm essa função, então você precisa se atentar a isso. Ela não possui limitação à distância da instalação, né? Isso porque ela depende da conexão com a internet, então quando você tem conexão com a internet, você consegue aí criar uma rede, né? E consegue fazer uma instalação dela a quilômetros de distância, por exemplo, sem problema nenhum, tá? Os dados eles podem ser transmitidos através de cabo de rede, fibra ótica, via rádio e outros meios de comunicação. Então ela não tem muita limitação aí, né? Diferentemente da câmera analógica, que precisa do meio físico, nesse caso não, né? Você pode utilizar aí rádios wireless, então ele vai fazer essa comunicação e vai fazer o envio das imagens também, tá? Então tem grandes vantagens nas tecnologias com câmeras IPs, tá? Dentro das câmeras IPs, a gente tem alguns protocolos, né? Dentre eles o protocolo ONVIF. Esse protocolo de comunicação, ele é aberto, tá? Então é um protocolo universal que permite a conexão e a comunicação entre equipamentos de forma universal. Então esse protocolo, né? Ele é implementado em câmeras, NVRs, VMS e até alguns DVRs também, tá? Então possui esse protocolo onde permite a comunicação de equipamentos de marcas diferentes, por exemplo, né? Então, vale ressaltar também que esse protocolo ONVIF, né, não está disponível em todos os equipamentos. Então, quando você for fazer a aquisição do equipamento, né, então você se certifique que ele tem esse protocolo, caso você for utilizar aí a intercomunicação de marcas diferentes, tá? Então, esse protocolo é o que vai fazer a comunicação dos equipamentos. Recursos encontrados nas câmeras. Então a gente tem aí o recurso BLC, né? Backlight Compensation. Ou seja, ele faz uma compensação de luz de fundo. Ele aumenta o brilho total da imagem, né? Então se você tem um ambiente escuro, você ativa essa função e ele vai trazer mais claridade para o ambiente, tá? Então quando você tem bastante sombra na imagem capturada por essa câmera, ativando esse recurso ele vai fazer a compensação e vai trazer mais claridade. Nós temos também o recurso do WDR, né, onde ele faz uma compensação de luz entre ambientes que tenha áreas mais claras e áreas mais escuras, né? Então ele vai trazer um equilíbrio aí entre os ambientes. Então ele vai tratar a imagem por completo, né? Ajustando tanto as áreas claras quanto as áreas escuras, tá? Então esse WDR ele faz essa compensação, né? E o DWDR é uma compensação digital, né? Ou seja, ele vai fazer um equilíbrio nessa imagem como um todo, tá? Temos também o recurso HLC, né? Highlight Compensation, que ele faz a compensação de luz alta. Então, quando você tem muita claridade, né? Como você está vendo na imagem aí, às vezes você tem um farol de um carro, né? Que bate em direção à lente dessa câmera, então você consegue fazer esse ajuste, tá? Então ela vai você pode utilizar, né, esse recurso para reduzir altos níveis de incidência de luz, né? Então você percebe que ele acaba escurecendo a imagem, né, compensando essa luz alta. Então esse é um ajuste encontrado também aí nas câmeras, tá? E encontramos também o menu USD, tá? O menu USD ele está disponível em câmeras analógicas e traz a possibilidade de ajustes da imagem. E é dentro do menu USD que você vai encontrar
o ajuste para os recursos, né, como o HLC, que a gente acabou de ver, o BLC, o WDR, entre outras funções, né, como o ativamento e desativamento do infravermelho da câmera, se você quer manter a câmera sempre em preto e branco ou colorido, né, você consegue fazer esse ajuste. Você consegue também aí, né, em câmeras full color, que tem a tecnologia para manter o sistema ativo, né, com as imagens coloridas durante o dia e também durante a noite, então você consegue fazer alguns ajustes nesse sentido, consegue habilitar ou desabilitar o LED que faz a iluminação desse cenário, né, então dentro do menu SD que você vai encontrar essas características, né, entre outras aí, né, outros recursos específicos de cada câmera. Temos também a interface web, né? O que é a interface web? A interface web é um meio de você acessar o menu, né, dos equipamentos, e esse menu ele está disponível, né, essa interface ela está disponível em DVRs, NVRs, disponível em câmeras IPs, e ele possibilita o acesso e a configuração dos parâmetros, né? Ou seja, ele dispensa o uso de monitores. Então, através da interface local de rede, eu consigo digitar o IP do equipamento e ele vai abrir a interface web dele, né, onde eu tenho todas as configurações aí disponíveis para o sistema, tá? Temos também aí a tecnologia PoE, encontrada nas tecnologias das câmeras e gravadores IPs, né? Então, é uma tecnologia que permite a transmissão de dados e energia através de um único cabo, né? Então, você pega o cabo de rede e você consegue mandar energia para a câmera e também consegue trafegar aí as informações, os pacotes de dados, né, que faz a comunicação aí das imagens entre o gravador e a câmera. Então, apenas um cabo para fazer a comunicação de dados e de energia. Está disponível aí para sistemas de CFTV/IP, como comentado, né? Mas vale ressaltar também que nem todos os dispositivos possuem essa função. Por exemplo, a gente tem câmeras que possuem a função PoE e câmeras que não possuem. A gente tem switches que possuem a tecnologia PoE e switches que não possuem. Nós temos NVRs que possuem a tecnologia PoE e também temos NVRs que não possuem essa tecnologia, tá? Então, vale ressaltar que os dois equipamentos precisam ter a tecnologia, né, para ter essa comunicação. Então, tanto a câmera quanto o switch, ou tanto a câmera quanto o gravador precisam ter essa tecnologia para, então, um suprir a necessidade do outro. Analisando um pouquinho dos recursos, né, a gente tem aí disponíveis nos sistemas de CFTV as inteligências de vídeo, né? Inteligências essas como, por exemplo, linha virtual, cerca virtual, abandono de objeto ou até mesmo retirada de objeto, né? Dentre outras tecnologias e inteligências, né? Como o mapa de calor, por um exemplo, que faz aí a varredura de um local e consegue ver onde tem mais circulação de pessoa, por exemplo, né? Ela pode ser aliada à inteligência artificial, o que consegue definir aí, né, pessoas ou veículos, né, de outros objetos. Então, ele consegue fazer uma análise mais precisa do que está acontecendo na cena aí, né, que a câmera está capturando. Modelos de lente, falando um pouquinho das lentes, né, muito comum a gente ouvir falar sobre isso. Então nós temos lente 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 12 mm e também as lentes varifocais, né, que variam de 2 a 25 mm. E aí na imagem você consegue ver a diferença, né, entre uma câmera e outra. Pegando por exemplo a câmera de 2.8 mm, você vê que ele tem uma imagem mais aberta, mais ampla, onde ele consegue pegar mais espaço aí do cenário, né? E aí, partindo para a câmera 12 mm, por um exemplo, né, você tem uma imagem mais fechada, com um foco mais preciso aí em um objeto. Então, você tem menos visibilidade da imagem como um todo, mas você consegue focar em um local específico, tá? Tem uma aproximação aí dessa imagem. Então, vai depender aí de cada cenário a escolha da lente que você vai utilizar, né? Mas, geralmente, em câmeras fixas, a gente utiliza, é mais comum utilizar lente 2.8 milímetros e também 3.6 milímetros, tá? São as mais comuns. E aí, nas varifocais é que você vai encontrar essa diferença aí, que você pode fazer essa variação manual de lente, tá? Então, fazendo o ajuste aí, você consegue obter esses tamanhos de lente. E também nas speedomes, né, que possuem a função aí, né, de zoom óptico, tá? Então, ele consegue fazer esse ajuste nas lentes aí para ganhar essa variação aí dentre as lentes de 2 mm a 25 mm, por exemplo. Mas agora falando um pouquinho sobre gravadores, né? DVRs e NVRs, né? O DVR,
ele processa, trata e armazena as imagens das câmeras analógicas. Então sempre ligue DVR, câmera analógica. E o NVR, ele trata e armazena as imagens das câmeras IPs. Então sempre ligue câmera IP, NVR. Alguns DVRs eles podem ser configurados como NVRs, tá? Então você consegue transformar um canal analógico em um canal IP, tá? E assim você consegue conectar uma câmera IP a ele. Agora, o contrário não ocorre, tá? Uma câmera analógica ela não pode ser conectada de forma alguma em um NVR, tá? Não tem essa comunicação, não tem como você transformar um NVR, né, o canal do NVR, em um canal analógico, tá? Então, você consegue transformar um DVR em NVR, mas você não consegue transformar um NVR em DVR, tá? Fique ciente disso. Vamos conhecer um pouquinho a respeito do DVR, né? Então essa é a parte de trás aí, né? Que você vai encontrar na grande maioria dos DVRs. Não vai ter muita variação aqui, né? Então você tem aí as entradas de vídeo, entrada USB, entrada para monitor analógico, entrada de áudio, saída de áudio, né? Saída para monitor VGA, você tem saída HDMI, né? Para monitor HDMI. Você tem aí a porta para controle PTZ também, né? E a porta de Ethernet. Então, na parte de internet é onde você vai conectar aí câmeras IPs, outros DVRs da Intelbras, celular, né? Enfim, você faz toda essa comunicação com a rede, né? Através de um switch, né? Então você vai conectar ele num switch, ou você vai conectar ele no roteador, que é onde você vai ter acesso aí à internet, né? No DVR. Você tendo acesso à internet, né? No DVR, você consegue também acessar essas imagens de forma remota também, pelo aplicativo do celular ou pelo software aí no computador. Além, é claro, aí que você está vendo em verde, né? Na imagem, a entrada de energia, né? Comumente é encontrado com entradas 12 volts, né? Na grande maioria dos DVRs, essa é a tensão necessária aí para a alimentação dele, tá? Então, basicamente, esse é um DVR, né? Na sua parte traseira, né? Onde você tem as entradas e saídas aí para a comunicação. Já no NVR ele é um pouco diferente, né? Você tem aí a parte de entrada, né? Alimentação. Quando esse DVR ele possui PoE, você vai encontrar as portas, né? As portas PoE aí no número 2, né? Onde você já vai conseguir fazer a alimentação das câmeras. Então, com um único cabo, você conecta no DVR, conecta na câmera, ele já faz a alimentação da câmera e também trafega aí as informações das imagens, tá? E aí, nesse caso, geralmente, a alimentação dele é um pouco maior, tá? Ela não se mantém em 12 volts, né? Você vai encontrar tensões maiores aí para a entrada. E aí a fonte também do NVR, ela é um pouco mais robusta. Ele possui aí a interface de rede, né? Que pode ser Gigabit Ethernet como Fast Ethernet, né? Bara 10, bara 100 ou bara 1000 megabits por segundo. E aí você vai saber essa característica analisando aí o datasheet do equipamento, né? Vão ter equipamentos aí com 100 megabits de velocidade nessa porta e vai ter equipamentos aí com 1000 megabits, né? Ou seja, 1 GB de internet trafegando nessa porta. Então, vai depender aí do equipamento. Você tem saída VGA, né? Você tem entrada para microfone, saída para microfone de som, né? Entrada de áudio e saída de áudio. Você tem saída HDMI, saída USB, pontos para ateramento, tá? Então, importante a utilização aí de você usar o ateramento também. E na saída USB, né, na porta USB, é onde você vai conectar dispositivos, né, de backup, mouse, ou pendrives para fazer a atualização de firmware, né, dele. Então, é através dessa porta USB, tá? Vale lembrar que as portas PoE do NVR, você só deve utilizar ela para câmeras, tá? E não coloque, não faça conexão com outros dispositivos aí na porta USB, apenas com câmeras, né, que possuem esse recurso PoE. Então você vai utilizar essas portas, ok? A ligação com o coaxial, né? Então uma câmera analógica com um DVR. Você vai utilizar aí, você está vendo na imagem, né? Os conectores BNC, um na câmera e um no gravador, vai utilizar o cabo coaxial aí para fazer essa comunicação. E aí você pode ver a fonte também, né, para fazer a alimentação, né, para energia da câmera, né, para energizar a câmera. Em algumas situações, mais à frente a gente vai ver, você vai utilizar um cabo coaxial com bipolar, né? Então essa fonte ela pode ficar junto ao DVR e aí no próprio cabo coaxial você tem aí um par de fios para você fazer a alimentação, né? Então você não precisa ter a fonte de energia lá junto com a câmera, pode estar junto com o DVR, tá? A ligação com o balão, né? Você vai utilizar o cabo UTP ou o cabo de rede, né?
E aí você vai utilizar um par do cabo de rede e vai interconectar entre os dois balões, tá? O balão ele sempre vem em par, então um deles você vai colocar no DVR e o outro você vai colocar na câmera, tá? Você vai pegar um par trançado, por exemplo, o par verde do cabo UTP, mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito do cabo, né? E aí você vai fazer a comunicação, né, do vídeo através desse cabo, tá? Utilizando aí o conversor balão. Você não vai utilizar o cabo UTP sem o conector balão, tá? Se você não tiver o conversor balão, você não utiliza cabo UTP direto no conector BNC ou tipo Born, como a gente vai ver mais para frente, tá? A ligação com Power Balloon. Então o Power Balloon, ele como que imita a tecnologia PoE encontrada nas câmeras IPs, né? Porém, ela ainda é analógica. Então você vai conectar um cabo do DVR até o Power Balloon e vai utilizar um cabo UTP do Power Balloon até no outro adaptador do Power Balloon que vai lá na câmera, tá? Então você deve utilizar o Power Balloon e também o conector Power Balloon que vem junto com ele, tá? Então cada porta vai ter um adaptador e você só deve conectar esse adaptador na ponta desse cabo, tá? Que está conectado aí no Power Balloon, tá? Para fazer essa comunicação. E é interessante que o Power Balloon, como eu falei, ele imita o PoE, então ele já leva a alimentação e também ele faz a comunicação aí de dados com a câmera, então ele já vai trafegar aí as imagens capturadas pela lente da câmera. A ligação de câmeras IP com o switch, né? Então como que você faz essa comunicação? Então quando você tem um NVR que ele não tem a função PoE, né? Ou até mesmo em alguns que tem a função PoE, você pode fazer a ligação dessa forma, né? Inutilizando assim as portas PoE, mas você faz a comunicação do NVR com um cabo de rede, né? Um cabo UTP até o switch, e do switch você distribui para as câmeras, tá? Então ele faz essa comunicação. O meio de ligação é dessa forma. Então se você tiver 10 câmeras, você conecta essas 10 câmeras em um switch e conecta esse switch com o NVR, tá? E aí ele vai fazer essa comunicação entre os dispositivos. Você pode utilizar a câmera IP de forma remota, né? Então você consegue utilizar o rádio, ou seja, uma função wireless aí, né? Equipamentos wireless que fazem essa comunicação, que podem chegar aí a 15, 20 quilômetros, né, de distância. Isso sem precisar de cabo, né? Então apenas pelo sinal de rádio. Então como que você faz essa ligação? Você vai conectar a câmera em um rádio e o outro rádio você vai conectar no switch onde está conectado o gravador, tá? O NVR. Então essa é a forma de ligação. Então a câmera vai mandar o sinal para o rádio, um rádio vai mandar o sinal para o outro, e aí esse rádio ele vai mandar a informação para o switch, e o switch vai mandar a informação aí para o NVR fazer o armazenamento, ok? Falando sobre os meios de transmissão de vídeo, então é a parte que a gente entra no cabeamento, né? Então o cabo coaxial com bipolar, aquilo que eu falei antes, né? Muito utilizado em câmeras analógicas. Então você pode ver aí na imagem, né, em destaque, o par de fios para fazer a alimentação, que é o preto e o vermelho. Em alguns fabricantes, né, você vai encontrar o preto e o branco, né? Mas vai ter o parzinho aí para você fazer essa alimentação. E aí você vê também a parte do coaxial, né? A malha com o filamento para o vídeo e na parte interna, tá? Então o bipolar ele é responsável por levar essa alimentação da fonte até a câmera e o coaxial, né? O cabo coaxial é para transmitir o vídeo, né? Que é as imagens capturadas pela câmera. Falando de conectores para CFTV analógico, a gente vai encontrar alguns aí no mercado, né? O BNC parafuso com mola, que é um dos mais utilizados. Nós temos o BNC que você precisa soldar. Temos o BNC com borne, né? Que você faz o aperto dele aí, né? Com a chavezinha. E também temos o BNC de compressão, que nesse caso aí você precisa do alicate também para fazer a clipagem dele, né? E a conexão. Então, cada cenário, cada cabo vai exigir um conector diferente, tá? Então você define aí qual que é o melhor para as suas instalações. Mas o mais utilizado é o parafuso com mola, tá? O BNC parafuso com mola é o mais utilizado ainda hoje aí no CFTV analógico. Cabos para CFTV IP. Então, sempre que você for utilizar cabos para CFTV IP, você busque cabos que tenham 100% de cobre, tá? Cabo de rede 100% cobre. Você pode utilizar aí da categoria CAT5E em diante, CAT5E, CAT6, enfim, aí você que vai definir, tá? Nunca utilize cabo acobreado. Existem cabos, né, que vem escrito lá, cabo para CFTV. Cara, não é bom, não aconselho você comprar, tá?
utilize sempre cabo de rede, 100% cobre, sempre certifique-se disso, tá? Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai funcionar perfeitamente aí o teu sistema, tá? A distância máxima de comunicação padrão é de 100 metros, tá? E você nunca deve utilizar os 100 metros exatos, sempre deixe uma folga aí, porque se tiver qualquer interferência, alguma coisa aí, você vai ter perca de pacotes e a gravação não vai sair como deveria. Então, toma bastante cuidado, tá? Na hora de utilizar. E como você está vendo na imagem aí, uma ligação de um NVR, né? Esse NVR tem a tecnologia PoE e as câmeras estão conectadas nele, né? Então você vê que tem 4 cabos aí próximos conectados a câmeras e você tem um outro cabo ali de rede conectado com a internet ou com o switch, né? Para fazer a comunicação da internet e o acesso remoto dessas imagens, tá? Então funciona dessa forma. Os conectores para CFTV IP são os conectores LJ45, tá? Então esse é o conector que você vai utilizar no CFTV IP e junto com o cabo, né, com o cabo UTP 100% cobre. Vale ressaltar que você precisa ter um alicate de clipar esse conector, tá? Então um alicate de clipar conector LJ45 também você vai utilizar. Boas práticas na instalação. Então a gente já viu um pouquinho sobre os equipamentos, né? A diferença deles, como que você deve definir, qual que você vai utilizar, né? E a diferença das tecnologias. Então agora eu vou te falar boas práticas aí para a instalação, tá? Quando você for fazer uma instalação. Então evite passar os cabos das câmeras próximo aos cabos de energia elétrica, tá? Porque eles podem e vão gerar interferências. Então, quanto menos exposto, né? Quanto menos próximo à rede elétrica, melhor, tá? Então, fica isso como uma boa prática para você fazer. Nunca utilize emendas, tá? Principalmente em CFTV analógico. Não utilize emendas porque não vai funcionar, tá? A princípio, tu vai fazer a emenda, ela vai funcionar e logo ela vai começar a dar problema e interferência novamente. Para soluções IPs, você pode fazer existem certos conectores que fazem essas emendas, né? Mas sempre ressaltando a importância de estar bem identificado, né? E livre de umidade nessas conexões, tá? Porque senão também vai ter problema. Certifique-se de que a tensão necessária está chegando até a câmera. Então, quando você utiliza, por exemplo, o cabo bipolar, né? Se você, o coaxial com bipolar, se você chegar a uma distância muito longa, às vezes você coloca uma fonte de alimentação de 12 volts, mas lá na câmera, lá no final do cabo, não está chegando esses 12 volts, né? Então, sempre fique ligado nessa questão, tá? Então, verifique se a tensão necessária para a câmera funcionar está chegando lá. Como que eu faço esse teste? Conecto a câmera, ativo o infravermelho dela, colocando a mão na frente, e ali no borne do P4 você faz a medição. O valor que der ali, ele precisa estar de acordo com a tensão mínima necessária recomendada lá no datasheet do equipamento, tá? Se você tem dúvidas de como dimensionar a fonte de CFTV de modo correto, né, juntamente com o cabeamento, então eu vou disponibilizar também uma aula que ela se chama Calculadora para CFTV. Então, no final dessa aula, você vai ter a recomendação desse vídeo. E no card ali em cima também você vai conseguir encontrar essa aula. Eu vou deixar salvo aí para você assistir, ok? Então, esse foi o treinamento que eu gostaria de passar para ti hoje, foi a aula de hoje. Então, para mim foi um prazer imenso passar essas informações para você, né? E fica a recomendação de você não deixar de seguir as nossas redes sociais. Então, você segue aí o nosso Instagram. Você pode, se não está inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve aí nele, ativa o sininho das notificações, já deixa o like nesse vídeo se você gostou, e assim você vai ficar por dentro de todas as novidades, né? Toda terça-feira, sempre às 20 horas, a gente está aqui no canal fazendo live aí, trazendo conteúdo bacana para você. E também, caso queira entrar no nosso grupo de técnicos, nós temos um grupo no Telegram, então você consegue acessar o nosso grupo aí de técnicos e tirar mais dúvidas. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e a gente se vê aí numa próxima.